Tell me how you wanna do whatever if you like it like that. Pupilinhos! Eu tô bem, você tá bem? Que bom, tá todo mundo bem, então tá bom. Vamos lá, professora, vamos falar de coisa boa, professora. É a parte 2 da nossa aula de uso da vírgula. Por que parte 2? Porque tem a parte 1. Então, se você não assistiu a parte 1, ó, tá vendo que tá aparecendo um izinho ali em cima? Em algum momento da aula vai aparecer um i com a parte 1. A gente também vai deixar aqui o link da parte 1 na descrição do vídeo, tá bom? Aí você assiste a primeira parte 1, volta pra parte 2 pra fazer até mais sentido, pra você pegar a aula do comecinho. Beleza, gente? Mas antes de tudo, deixa eu passar aqui, olha lá. Inscreva-se no nosso canal, clica aqui, ó, tá vendo o botãozinho aí embaixo? Se o botãozinho estiver aparecendo pra você, significa que você não é inscrito. Se você não é inscrito, significa que você ainda não faz parte da nossa família aqui, das nossas aulas, do nosso curso, e significa que você não vai me ver sempre. Muito provavelmente você vai me esquecer e aí a gente vai estabelecer uma relação de ódio entre a gente. Então é isso que eu quero. Eu quero uma relação de amor entre nós. Então olha lá, inscreva-se aqui clicando no botãozinho, tem um sininho do lado, ativa a notificação. Quando a gente postar um negócio aqui, ó, muito maneiro, muito descolado, muito fofinho, você vai receber no seu e-mail. Olha lá, aquela professora lá, aquela escrotinha postou um negócio. Então você vai lá, entra, já vai estar lá pra você bonitinho no e-mail. Também curta a nossa página no Facebook, porque lá a gente posta todos os dias, gente, uma dicasinha de gramática, uma dicasinha de redação, um vídeo, uma notícia, uma coisa muito legal pra você sempre estar por dentro aí do Enem, do vestibular, dos concursos públicos. Tem também o nosso Twitter e tem também lá pra você me stalkear, saber um pouquinho mais da minha vida, dos meus cachorros, de tudo que eu faço aí no meu dia a dia. Pam Brandão! Segue que eu sigo de volta, troco likes, é aquele esquema lá, né? 5 likes na última foto. Não tem isso? Tem isso. Então tá bom. Eu te sigo de volta, beleza? Vamos lá, vamos pra parte 2. Eu tinha parado na parte 1. Eu tava falando do item número 5. Então, se na parte 1 eu falei do 5, significa que aqui eu tenho que continuar do 6. Então, vamos continuar do 6, que eu digo o seguinte. Quando que eu uso a vírgula? Para marcar as orações subordinadas adjetivas explicativas. Professora, quando você falou oração, eu já travei aqui. Subordinada adjetiva explicativa ficou por tua conta. Gente, vai ter que buscar aí, lá na parte de gramática do nosso canal, na playlist de gramática, buscar a aula aí de oração subordinada. Tudo bem? E lá eu vou explicar oração subordinada adjetiva, tá? E aí eu vou explicar a explicativa e a restritiva. Mas, grosso modo, rapidamente, o que é uma oração subordinada adjetiva explicativa? Oração, deixa eu ver se tá aqui na caneta. Tá. Oração, para ser oração tem que ter verbo. Parte-se desse princípio. Oração subordinada, gente, é aquela oração que depende de outra para ter sentido. Então, se eu falar aquela oração sozinha, eu viro para você e falo assim, ó. Gente, tudo bem com você? Você tá bom? Então, deixa eu te contar um negócio aqui. Porque estava caro. Se eu olho para você e falo, por que estava caro? Você vai falar assim, porque estava caro o quê? Do que você tá falando? Inferno, fala, explica pra mim. Essa oração, por que estava caro, depende de outra pra ter sentido. Então, se eu falar assim pra você, ó, não pude comprar o CD, ok? Porque estava caro. Agora fez sentido, porque eu dei uma outra oração pra te dar contexto. Tá dando pra entender o que é a ideia de ser subordinada? Adjetiva, gente, qual que é a função do adjetivo em língua portuguesa? Dar característica a um ser, tudo bem? É um substantivo, ele dá característica, certo? E explicativa, porque vai explicar. Ó, nossa, professor, que explicação maravilhosa, olha lá. A festa, que é anual, foi cancelada por falta de recursos. Gente, este que é anual é minha oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos aos pontos, né? Oração por quê, gente? Porque tem verbo. Verbo ser aqui no meinho, tudo bem? Subordinada, porque ela depende desta outra aqui, ó. Para ter sentido. Se eu falar para você que a festa foi cancelada por falta de recursos, você entendeu. Adjetiva, por exemplo, se eu substituísse este que é anual por um adjetivo, sei lá, um advérbio que dê ideia, né? Anualmente, né? Se eu colocasse algo para caracterizar, qual a característica desta festa? Ser anual, tudo bem? Por isso que eu falo que ela é adjetiva, porque ela está caracterizando algo para mim. E explicativa, porque ela está entre vírgulas. Lembra lá na parte 1 que eu falei do aposto explicativo que sempre está entre vírgulas? Aqui é a mesma coisa. Por que eu não posso chamar isso de aposto? Porque aposto não tem verbo. Se tem verbo é oração subordinada adjetiva explicativa. Ok?
Tudo bem, gente? E aí vai ter alguns outros detalhes, que toda oração subordinada adjetiva explicativa começa com o que, quem, e aí você vai ter que assistir a aula para você entender. Tudo bem? Olha lá. A festa foi cancelada por falta de recursos. A festa, que é anual, foi cancelada por falta de recursos. Então, esta aqui é a nossa oração subordinada adjetiva explicativa, e essa oração sempre virá entre vírgulas. Porque se você não colocar entre vírgula, não é mais explicativa, é restritiva. Aí vai ter outro detalhe que você vai ter que estudar. Beleza? Você tem que lembrar desse detalhe. Tem que lembrar desse detalhe. Na hora que você estiver escrevendo uma redação, que você for revisar sua redação, vai olhando se todas as partezinhas tem vírgula, se não tem, se tem o que é alguma coisa, e por aí vai. Beleza? Que mais, professora? Conta pra mim. Olha que explicação curtinha, que breve isso daqui, não é mesmo? É mesmo. Entre expressões explicativas, continuativas, conclusivas, retificativas, enfáticas de um modo geral. Sabe o que é essas expressões, gente? Isso aqui, ó. Isto é, a saber de, por exemplo, a meu ver, na minha opinião, digo. Vamos lá para a prática. O criminoso, digo, o cidadão infrator, foi detido às 9 horas. Este cidadão infrator, gente, é o nosso aposto. Não esqueçam disso. Tudo bem? Então, olha só. Eu coloquei esse digo, que é a nossa expressão explicativa, aqui no caso, entre vírgulas. Também. Lembra que eu já tinha dado o exemplo do por exemplo, lá na primeira parte dessa aula do uso da vírgula? Eu acho que o exemplo era, os comerciantes, por exemplo, fecharam as portas. Essas explicações, né, que a gente vai colocando, sempre tem que ficar entre vírgulas. Observação, lembre-se de usá-las com sim e não. Porque se você não usar com sim e com não, se você não usar a vírgula depois do sim e do não, você muda o sentido, tudo bem? Então eu falo assim, ó, sim, um dia hei de passar em medicina. Olha lá. Tô falando com você, então tá bom. Olha lá, ou no curso que você escolheu pra tua vida, beleza? Entre as conjunções coordenativas, adversativas, conclusivas, quando pospostas ou intercaladas. Eu adoro explicações gramaticais, né, gente? Porque eles explicam de um jeito que a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. E não é. É um negócio muito simples, é um negócio muito fácil. Vem comigo, olha lá. Conjunções coordenativas, adversativas e conclusivas. Então, o que você vai ter que estudar aqui para fazer mais sentido para você? Quais são as conjunções adversativas, que eu já falei, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, tem algumas mas também, né, e por aí vai. E também tem as conclusivas, que dá uma ideia de conclusão. Estuda essas conjunções, tudo bem? Estuda essas conjunções para você entender aqui o sentido. Busca aí, ó, dá uma pausa no vídeo, busca aí na internet, conjunções adversativas, conjunções conclusivas. Tem que usar vírgula. Olha lá. A manifestação, porém, continuava. Gente, uso da vírgula sempre antes das conjunções adversativas e conclusivas. Tudo bem? O estudante, portanto, abriu mão da sua vida. Coloquei a conjunção, tem que ter vírgula. Professora, no mas, tem que ter vírgula antes de mas? Tem que ter vírgula antes de mas, porque é a conjunção adversativa, ok? Tem, inclusive, lá no nosso Facebook tem uma dica falando do uso da vírgula antes do mas. Dá uma procurada lá nas imagens, tá bom? Olha lá. Atenção! Com a conjunção pois, porque vai mudar o sentido. Se eu colocar, olha lá. Se eu colocar o pois entre vírgulas, olha lá, uma vírgula aqui, ele vai ter valor conclusivo. Mas se eu só colocar a vírgula antes do pois, ele tem valor causal. Ou seja, se eu colocar uma vírgula a mais depois do pois, muda o sentido da conjunção. Ele vai ter valor de portanto. Agora, se eu colocar uma vírgula somente antes do pois, ele vai ter valor de porquê. Então eu falo assim, ó, ele estudou muito, portanto, será aprovado. Vocês perceberam que manteve o sentido. Ele foi aprovado porque estudou muito. Aqui, como eu coloquei a vírgula só antes do pois, tem valor de porquê, ou seja, uma conjunção causal. Aqui, como eu coloquei a vírgula antes e depois, ele tem valor de portanto, ou seja, é uma conjunção conclusiva. Cuidado com a vírgula, não é algo difícil, porém muda o sentido. Foi o que eu falei para vocês lá no comecinho da aula, lá na parte 1. A vírgula tem o poder de mudar o sentido do que você queria dizer. Tudo bem, gente? Não esqueçam disso, ok? Muito fácil isso daqui, né? Só lembrar, com 2 vírgulas, valor conclusivo. Com 1 vírgula só,
valor causal. O que não pode faltar? A vírgula. Vocês perceberam que sempre tem vírgula, tudo bem? Aí você tem que saber se você vai precisar das duas ou de uma só. Datas e endereços. Todo mundo lá fez com a tia Solange, com a tia Ju, com a tia Dani, o cabeçalho na escola, não fez? A gente sabe que coloca lá cidade, vírgula, a data, não é assim? Também aqui, depois o nome da rua, antes de colocar um número, tem que colocar a vírgula. Nem vou perder muito tempo nisso daqui, que eu não quero dar na sua casa você ficar com dúvida nisso daqui. Olha lá, para indicar elipse ou zeugma. Professora, tá ficando cada vez mais emocionante. O que eu quero dizer com isso? Elipse e zeugma, gente, são figuras de linguagem. Tem uma aula de figuras de linguagem, ok? Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você assistir. Vou explicar grosso modo aqui o que é elipse e zeugma. Elipse, né, em língua portuguesa, é a omissão de uma palavra facilmente subentendida. Então eu viro para você e falo assim, ó, quanta maldade na terra. Você entendeu o que eu quis dizer. Mas vocês perceberam que eu omiti o verbo? Quanta maldade há na terra. Porém, mesmo eu não falando o verbo, você entendeu que há maldade na terra. Isso é uma elipse. O que é o zeugma? O zeugma, gente, vamos chamar de um tipo de elipse. O zeugma também é a omissão de um termo subentendido. Porém, esse termo eu disse antes. O que eu quero dizer com isso? O dia estava quente, o sol escaldante. O dia estava quente e o sol estava escaldante. Tudo bem? Vocês perceberam que eu fiz a omissão do verbo estar aqui, só para não ser repetitiva? E o que eu coloquei quando eu fiz a omissão do verbo? A vírgula. Tudo bem? Então, olha lá, quando eu fiz a omissão, no caso do zeugma, quando eu faço a omissão desta palavra, eu coloco a vírgula no lugar. Mas, eu já disse essa palavra antes. Então, vocês perceberam aqui que há uma diferença entre elipse e zeugma. Elipse é a omissão de um termo que eu não disse antes. Zeugma é a omissão de um termo que eu disse anteriormente, porém, como eu não vou repetir esse termo, eu coloco uma vírgula no lugar dele. Sempre. Tudo bem? Se não tiver vírgula aqui, muda o sentido. O sol escaldante. Tudo bem? Aí é outra coisa. Aí, olha lá, eu preciso fazer a omissão desse verbo, logo eu coloco uma vírgula para representar. Beleza, muito fácil, né, gente? Precedendo orações principais pospostas. Professora, se tem um negócio que eu sei, é o que é oração principal posposta. Vamos lá. Quando menos se esperava, o cadete deixou de lado suas antigas aspirações. Gente, o que é algo posposto? É que eu troquei a ordem. Tudo bem? Toda vez que eu uso uma conjunção, a conjunção não é aquela palavrinha que serve para unir frases e orações? O que a conjunção une? A conjunção une oração principal a oração subordinada, ou une uma oração a outra oração, uma oração coordenada a outra oração coordenada. Ok, aí você vai ter que estudar o quê? Vai lá na nossa aula, busca aí na playlist a aula de conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, certo? Não dá para explicar tudo de novo, aí tem que buscar só a aulinha específica disso para entender. Olha lá, quando eu coloco a conjunção no começo, porque a função da conjunção é ficar aqui no meio, né? Não é isso? Eu falaria assim, ó, a oração principal é: o cadete deixou de lado suas antigas aspirações. Isso daqui é a nossa oração principal. Tudo bem? É a oração principal. Ok, professora. Quando a oração principal está no final ao invés de estar no começo, ela está posposta. Tudo bem? Porque a ordem era inversa, né? O cadete deixou de lado suas antigas aspirações quando menos se esperava. Como eu inverti a ordem e a conjunção veio para o começo ao invés de estar no meio, o que eu coloco aqui, ó, neste meio para indicar que a conjunção está lá no começo? Vírgula. A vírgula não é incrível? Ela não é uma sadia linda ali, ó? Olha lá, vírgula para indicar que ali no meio está separando uma oração subordinada a uma oração principal. Tudo bem, gente? Sempre que eu fizer essa inversão, sempre que eu jogar a conjunção no começo e a oração principal depois, eu tenho que ter a vírgula unindo. Tenta pensar assim, né? Se a conjunção é o que une oração a oração, se a conjunção está no começo, o que vai unir uma oração à outra? Vírgula. A vida é muito simples, vocês que ficam complicando falando que é difícil, mas não é difícil. Tudo bem? Por que não estava disposto, o menino deixou de ir brincar. Como que nós falaríamos normalmente essa oração, né? O menino deixou de ir brincar
porque não estava disposto. Só que aqui está posposta. A oração principal veio depois e a oração subordinada veio antes. Olha a conjunção porque aqui no começo, causal, tudo bem? Como a conjunção está no começo, o que está unindo oração subordinada à oração principal? Vírgula. Não tem mistério. Não cria mistério onde não tem, tudo bem? Ah, professora, mas eu não estou muito lembrando o que é oração, o que é conjunção. Tem que buscar a aula lá de orações coordenadas e orações subordinadas, conjunções coordenadas, conjunções subordinativas. Beleza, gente? Aí vai fazer mais sentido ainda isso daqui para você, tá? Olha lá, entre orações intercaladas. O que é intercalada? Tem uma oração no meio da outra ali. A guerra, disse o general, é uma defesa prévia. Eu coloquei uma oração no meio de outra oração, né, gente? Ó, a guerra é uma defesa prévia. O que é uma defesa prévia? A guerra. Então aqui eu tenho sujeito e aqui eu tenho predicado. Só que eu coloquei uma oração no meio delas. Tudo bem? Por que eu sei que é uma oração? Porque tem um verbo, certo? Como que eu indico? Como que eu deixo essa oração intercalada? Eu sempre coloco essa oração intercalada entre vírgulas. Ok? Tá tranquilo? Ó, o vestibular ainda vai acabar com a minha vida, no caso a sua. O vestibular, disse o aluno, ainda vai acabar com a minha vida. Como eu coloquei uma oração no meio de outra oração, eu tenho que colocar ela entre vírgulas para mostrar que eu estou com uma oração intercalada ali no meio. Obrigatoriamente. Se você não colocar a vírgula aqui, falhou. Tudo bem? O vestibular de seu aluno ainda vai acabar com a minha vida. Sem a vírgula, perde sentido. Certo, gente? Olha lá, nos elementos paralelos de um provérbio. Isso daqui, né? Mocidade ociosa, velhice vergonhosa. Elementos paralelos de um provérbio. Eu tenho um elemento aqui, mocidade ociosa, velhice vergonhosa. Característica da mocidade, característica da velhice. Sem grandes mistérios. Marcar adjuntos e orações adverbiais deslocadas. É aquilo que eu acabei de falar, só que com outras palavras, né? Olha lá. Eles nada decidiram durante o encontro. Isso daqui é a ordem direta. Quem não decidiram nada durante o encontro? Eles. Nós temos uma ordem direta em língua portuguesa, né? É o sujeito, o verbo e o resto do predicado. Quando a gente muda esta ordem, gente, a gente não está na ordem direta, a gente está fazendo ordem inversa. A gente pode misturar em língua portuguesa. A ordem direta é o que a gente aprende a falar, né? A menina é bonita. A menina, sujeito, é verbo, bonita, ali é o predicativo do sujeito, é o resto do predicado, tudo bem? Aí eu posso falar, é bonita a menina. É menina bonita, muda um pouquinho o sentido, mas eu posso fazer em língua portuguesa várias ordens. Então eu tenho a ordem direta, sujeito, verbo, predicado, né? Sujeito, verbo com o predicado, e eu posso inverter a ordem. Quando eu faço essa inversão, eu tenho que colocar a vírgula para marcar essa inversão. Olha lá. Eles nada decidiram durante o encontro. Durante o encontro, eles nada decidiram. Eu fiz a ordem inversa aqui. Então, como que eu marco que o sujeito foi parar no final e o complemento, o adjunto, as orações adverbiais foram deslocadas? Por meio da vírgula. Tudo bem, gente? E aí eu coloquei um outro, olha lá. Eles, durante o encontro, nada decidiram. Coloquei aqui intercalada também, ó, mudando a ordem da oração, né? Desloquei o adjunto. Desloquei o advérbio, então, mudando a ordem, eu também tenho que colocar essa vírgula para indicar que eu fiz esse deslocamento. Muito simples, muito fácil. A vida não é fácil, gente? Então tá bom, deixa seu like aqui nesse vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho mais extenso. Ah, professora, essa quase me deu dor de cabeça, quase que eu fiquei te odiando, mas é necessário, tudo bem? Eu sei que muitas coisas aqui, gente, que eu expliquei, você já sabe. Muitas coisas você já faz. Eu tô colocando em regra. Por que você faz dessa forma? E muitas vezes, quando a gente não sabe, ou sabe, a gente reitera aquele conhecimento, tudo bem? Tem gente aí que nunca viu essas regras na vida. A partir de agora, você perdeu o direito de errar. Tá combinado? Curte a nossa página no Facebook, me segue lá no Instagram, sigo de volta e não deixa de acessar o nosso site para ter acesso à correção detalhada da sua prova, né? Porque lá a gente faz uma correção baseada no edital. Se você vai prestar Enem, gente, quase caí aqui. Então, só terminando.
Se você vai prestar uma prova baseada no Enem, você vai fazer o Enem, vai ser corrigido baseado no Enem, no edital do Enem. Se for vestibular, baseado no edital do vestibular. E se for concurso público, professora, baseado no edital do seu concurso público. Então não deixa de visitar o nosso site www.redaçãoegramática.com.br. Beleza? Então tá bom. Um beijo nesse seu coração lindo, abençoado, cheiroso. Até o próximo encontro e tchau!